Fala investidores, bem-vindos a mais um vídeo. Faz um tempo que eu não faço vídeo aqui, né? Estive fora esses dias fazendo alguns trabalhos, mas tô de volta aí. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas ações que eu tô de olho para esse mês, para fazer alguns aportes interessantes, tá? Ações que eu considero que estão bem baratas, assim, abaixo do valor patrimonial e que também tem uma perspectiva de evolução, uma perspectiva de crescimento, na minha opinião. Então eu vou mostrar essas ações para vocês, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, eu sou apenas um investidor de pessoa física como vocês e vim aqui só trocar ideia mesmo, falar sobre investimentos e ver quais são as boas opções do mercado atualmente. Então vamos lá, senhores. A primeira ação que eu acho que está muito interessante é a Auren Energia. Então, a Auren Energia é uma empresa que atua na parte só de geração de energia, né? Ela tem foco nessa parte, né? Normalmente as empresas de energia se dividem em geração, transmissão e distribuição, mas a Auren Energia é uma empresa que foca mais na geração de energia, o que é bom, né? Porque você não atua com muitas outras pessoas físicas, como na parte de distribuição, né? Você atua com pequenas outras empresas, então fica melhor, na opinião até do Luiz Bassi, é a melhor que a empresa de energia trabalha mais na parte de geração e transmissão, né, por causa dessa questão do com quem você vai negociar, né, com quem vão ser seus contratos, fica mais fácil trabalhar com poucas empresas do que muitas pessoas físicas, como é na parte de distribuição. Dito isso, a Auren Energia, ela se destaca das outras empresas de energia, trabalhar também com energias renováveis, né, que eu acho que não existem muitas empresas ainda no Brasil interessantes para se investir que trabalham com esse tipo de energia, ou seja, com questões de, por exemplo, energia eólica, que eu achei muito interessante esse conceito. Grande parte da energia hoje que é gerada pela Auren vem de tipo de energia renovável e que eu acredito que seja um outro mercado assim para que o investidor possa fazer parte, né? Não só na parte de geração da maneira tradicional, mas nessa questão de energia limpa que eu acho que vai crescer com o tempo, né? É algo que é interessante para o mundo até essa questão, é algo que vai ser procurado cada vez mais. Então, olhando aqui os indicadores da empresa, né, nós vemos que ela está descontada. Se olhar aqui o preço sobre o valor patrimonial da Auren Energia está 0,91 do valor patrimonial, né? O preço da ação está um pouco descontado, ou seja, 9% abaixo do que deveria valer. Isso é um indicador interessante, apesar de não ser a única coisa que se deve olhar quando se olha para um investimento desse tipo, né? Mas a Auren Energia já mostra que os indicadores estão bons, baratos, né? Assim, interessantes para que se obtenha bons retornos. Quando se olha o preço sobre o lucro também está 4,83 abaixo de 5. A empresa teve valorização nos últimos 12 meses aqui, valorizou 13%, né? E ainda assim, mesmo após essa valorização, continua descontada, né, pessoal? Então, ainda tem muito espaço, na minha visão, para crescimento. É importante também mencionar que essa empresa, ela teve o IPO dela em 2022, então não se tem muita informação ainda do que realmente irá acontecer com ela, né? Quando a empresa é nova, é difícil se ter uma análise mais profunda, já que a empresa não é tão antiga. Mas, para quem acredita na empresa e nos resultados que se está obtendo já com esse pouco tempo, pode-se dizer que a empresa vem indo relativamente bem, né, pessoal? Além de ter esses indicadores descontados, ela tem outros indicadores muito interessantes, né? Uma dívida líquida baixa, uma margem líquida alta, interessante, dividend yield, né? A empresa paga dividendos, então mesmo que ela não cresça como esperado, ainda assim você vai ter aquele dividendo garantido ali de 10% e entre outras coisas, né, pessoal? Aqui nesse gráfico de lucro, podemos ver que a empresa teve uma certa queda no início, né, de 2022, com lucros até negativos, mas que se recuperou e já deu um lucro bem alto no quarto trimestre de 2022, chegando aos 2,45 bilhões. E a estimativa é que cresça ainda mais, né, pessoal? Já que no primeiro trimestre de 2023 ela veio com 299 milhões de lucro líquido, bem acima do que tinha sido no primeiro trimestre de 2022, né? E os resultados apontam aí que a empresa está com tendência a crescimento e vem sendo recomendada por algumas casas de análise. Assim, a gente pode ver algumas notícias que mostram que a empresa realmente se recuperou, né? E vem sendo bem vista pelo mercado agora com essa recuperação, né? E eu acredito que a empresa, o lucro que ela obteve nesse primeiro trimestre de 2023 ainda não refletiu na sua cotação, tendo em vista que está sempre ali perto da casa dos 14, 13 reais. Então acho que esse lucro ainda vai ser realmente efetivado nas ações da empresa quando eles perceberem que a empresa está muito barata e registrando lucro bem mais interessante do que o normal. Eu acho que o mercado ainda não percebeu isso, mas a tendência é que perceba. Então aqui nessa notícia que eu falei, ó, a Auren Energia realmente melhorou, houve um aumento na geração de energia, né, principalmente na questão de energia eólica, como eu falei, que é uma energia limpa, né, uma energia diferente das hidrelétricas,
E isso impactou bastante no resultado, que veio bem melhor do que o esperado pelo mercado. A empresa também, segundo essa matéria aqui, né, o efeito positivo da empresa veio da entrada em operação de novos parques eólicos. Isso significa que mais geração de energia e, portanto, mais lucro, em tese, que a empresa deve apresentar. Como eu falei aqui, essa questão do aumento da geração de energia, né, que chegou a ser 69%, impulsionado pela entrada em operação novos complexos eólicos, o chamado Vento do Piauí 1 e 2 e 3, né, corrigindo, e a melhor performance da geração desse tipo de energia, que eu acredito, como eu falei para vocês, que é um tipo de energia que vai aumentar cada vez mais no futuro, e empresas especializadas nesse tipo de energia renovável, a tendência é que elas saiam na frente, né, pessoal? Então, por isso, eu considero muito esse tipo de empresa, tá no meu radar, né, não aportei ainda, mas penso em aportar, e, claro, não estou fazendo nenhuma recomendação, apenas a minha visão, né, é algo que eu acho que a tendência é que os resultados desse tipo de empresa cresça por ser uma visão futurística da geração de energia. Aqui eu trouxe a divulgação dos resultados, né, do primeiro trimestre de 2023 da Auren Energia, e perceba que houve um aumento realmente, como eu falei, né, na geração de energia de 17,5%, um aumento interessante aí, pessoal, em apenas um trimestre, e aumento na geração de energia eólica 18% superior do que se você comparar com, acredito que com o trimestre de 2022, né? O EBITDA ajustado veio na casa dos 390 milhões. O índice de conversão de caixa, 75% no primeiro trimestre de 2023, comparado a 57% no primeiro trimestre de 2022. Então aumentou, né? A empresa está com mais caixa. E liberação de 180 milhões para financiamento do complexo de energia Sol de Jaíba, que, segundo pesquisas que eu fiz, é um complexo de energia solar, um dos maiores aí que vem chegando no mercado, né, e vai ser, a responsabilidade vem da Auren Energia. Então, muito interessante isso aí. Como eu falei, é um tipo de energia que já se fala muitas vezes, né, mas poucas empresas realmente colocaram isso em prática. Por isso eu acho interessante esse tipo de inovação, né, pessoal? Empresa que inova normalmente tende a crescer. Eu fiz uma pesquisa sobre esse complexo, né, essas usinas de energia solar, e eu vi que a empresa vai investir cerca de 2,1 bilhão na construção dessa usina, que vai ficar no município de Jaíba, no norte de Minas Gerais. A geração de energia solar, né, com capacidade de 516 megawatts médios e 632 megawatts pico. E segundo a notícia, o empreendimento será capaz de gerar energia limpa, equivalente ao consumo de mais de 500 mil residências. Então, como eu falei, né, pessoal, bem interessante isso aí, é bem diferente do que a gente está acostumado, né? É algo que já existe, como eu falei, mas poucas empresas fazem isso aí e principalmente nos permite investir nelas, com bons resultados e ainda estando descontadas. Então, a meu ver, isso parece bem interessante fazer uma análise desse tipo de empreendimento, né, que tem essa visão futurística e levando em conta essa questão ambiental também. A segunda empresa que eu acho interessante dar uma olhada nesses tempos, nesse mês principalmente, é a Vale. A Vale é uma empresa cíclica que leva em consideração o minério de ferro nas suas operações, né? É uma empresa que trabalha com essa questão de extração de minerais e depende muito do preço dos minerais, principalmente o minério de ferro que eu falei. Então, é uma empresa que, quando o minério de ferro está alto, o preço da empresa é atrelado ao valor dessas vendas. E aí lucra mais. Quando o preço do minério de ferro está baixo, a cotação da empresa tende a cair, pois o preço da venda, esse lucro vai ser menor. Então, a Vale é uma empresa que você talvez não seja a empresa que você deve investir para deixar só em carteira para sempre. É uma empresa que realmente você tem que estar ligado nessa questão cíclica para saber quando se deve comprar e quando se deve vender. Então, aqui eu trouxe a Vale porque eu acho que agora ela está no ciclo de baixa, pessoal. Ela é uma empresa que tende a oscilar nesses últimos 2 anos aqui entre o valor de 60 a 100 reais. Quando o preço do minério de ferro está muito baixo, ela volta à cotação de 60 ou 65 reais, próximo a esse valor. E quando o preço do minério de ferro explode, ela chega a valores até de 100 reais, pessoal. Então, eu acho que se você sabe o que está fazendo e está ligado nesses preços, vale a pena comprar quando ela está na baixa, que é esse momento agora, que ela está na faixa de 67 reais, esteve na faixa de 64. Inclusive, eu aportei no mês passado, quando estava nessa faixa de valor, e você pode ganhar muito dinheiro, né, pessoal? Com essa faixa de valor de 60 a 100 reais ali, dá 40 reais.
Se você saber o que estiver fazendo, como eu disse, e tiver estômago para isso, né? Claro, nesse tipo de empresa eu acho que você precisa de um acompanhamento mais detalhado, ficar de olho quando a empresa tá caindo e subindo de valor, mas dá para ganhar um dinheiro com algumas vendas, né, pessoal? Pro pequeno investidor, acho que é uma forma mais acelerada de ganhar dinheiro do que simplesmente ficar esperando o dividendo e a valorização, como a gente faz com empresas mais sólidas. A Vale hoje está com preço sobre valor patrimonial de R$1,63, preço sobre lucro de 3,64, que é extremamente baixo, né, pessoal? E como eu falei, houve uma queda no valor da sua cotação nos últimos 12 meses por causa dessa questão do minério de ferro que eu venho comentando com vocês agora há pouco. Os indicadores da empresa estão atrativos, né, pessoal? Ela tem uma margem líquida boa, um ROI bom, dívida líquida até em tese controlada ali, e ela também paga dividendo, pessoal. Apesar de ter todos esses riscos que eu falei, da questão da cota atrelada a um mineral, você também vai ganhar aquele dividendo sólido ali que vai te permitir, caso haja uma perda, não ser uma perda tão grande. E se for ganho, é um ganho até maior, né? Com a valorização dos dividendos, que é algo que eu sempre falo aqui em relação a empresas que também distribuem dividendos, né? É algo a mais, assim. A meu ver, uma segurança a mais. E aqui é aquele quadro interessante do lucro versus cotação, né? Que mostra que a cotação tende a seguir o lucro aqui. Como podemos ver, a cotação já foi um pouco abaixo do lucro nesse último trimestre. E a tendência agora é o preço do minério chegando nas suas mínimas, né? Talvez aumentar. E aí pode ser interessante, talvez, você olhar para esse tipo de empresa, né? Comprando ela nas mínimas e eventualmente vendendo nas altas. Esse tipo de empresa é muito parecido com a Unipar, por exemplo, que também é atrelado ao preço do cloro ali e faz esse tipo de trabalho, né? Ela trabalha na fabricação desse tipo de produto, e se ele está sendo vendido por um valor mais baixo, você acaba tendo que... a cotação da empresa acaba caindo. Então você tem que conhecer mais ou menos os preços ali e também olhar os resultados da empresa, né? Ver como é que estão vindo o lucro da empresa, historicamente falando. A terceira empresa é um banco, né? O Banco Banrisul, um banco muito conhecido na região sul e que é um banco que vem entregando resultados interessantes, pessoal. Apesar de no último trimestre ele não ter vindo, né, com incrivelmente bem, até cair um pouco o resultado do esperado, o banco se torna interessante por estar extremamente descontado, pessoal, com valor patrimonial de 0,54. Preço sobre valor patrimonial, né? Ele estava, se não me engano, antes dele ter essa subida aí para R$12, o preço sobre valor patrimonial estava em 0,49, se eu não me engano, e já deu uma subida. Eu acredito que esse banco está muito barato e a tendência é que essa cotação continue subindo, né? O preço sobre lucro está 5,66 e o banco tem uma valorização de quase 30% nos últimos 12 meses e um dividend yield de 7,21%. Na verdade, esse banco tem um dividend yield de próximo de 10% normalmente, mas com essa subida acabou abaixando o indicador dividend yield, né, que é o preço do dividendo pago sobre a cotação, mas normalmente é um valor próximo de 10%. Aí a tendência é que esses dividendos voltem a 10% depois. Com essa valorização, os dividendos também aumentem. Então, um banco que chegou a valer R$21 no passado, né? Em 2023 ele estava R$9 e já teve essa valorização até 12. Eu acredito que esse banco pode valer muito mais, porque ele está muito barato. É um banco que paga dividendos, é um banco sólido, que tem resultados interessantes, entrega lucros, né? Lucros constantes. Então, eu acho que é uma boa opção de você dar uma olhada, apesar de, enfim, às vezes o mercado, algumas ações, mesmo elas estando baratas, elas vão continuar baratas para sempre, né? Então, isso por si só não é o suficiente para você considerar investir numa ação. A ação, ela deve ser avaliada pela questão da qualidade da empresa. Você tem que avaliar os indicadores da empresa. Claro que você não vai pagar muito caro por uma empresa mesmo boa. E também essa questão da qualidade da empresa, ou seja, o crescimento dos resultados da empresa deve ser avaliado, né, pessoal? Então, por mais que ele esteja barato, se ele não estiver crescendo e estiver tendo resultados satisfatórios, as pessoas talvez não paguem pelo banco ou por qualquer outra empresa, se ela não estiver trazendo resultados cada vez melhores. Então, isso pode ser um problema do Banrisul, mas hoje eu acho que vale a pena fazer um estudo e avaliar se seria interessante investir nessa empresa. Aqui eu trouxe uma notícia da Infomoney falando que o Banco Banrisul, aqui sobre o que eu falei, né, teve um lucro líquido de 203 milhões no primeiro trimestre de 2023, uma alta anual de 29,8% se comparar com 2022, né, pessoal? Então, a carteira total de crédito do banco cresceu em 18% na comparação anual. A cifra representou um aumento de 15,6% comparado ao primeiro trimestre de 2022. E as despesas apresentaram um certo aumento, né? Mas eu acho que nada incrivelmente perigoso, assim, que você considere a ponto de não considerar esse tipo de empresa super descontada para fazer parte do seu portfólio.
Então era isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, considere dar like e se inscrever no canal para mais vídeos sobre investimentos e essa questão da educação financeira. Espero que vocês tenham curtido, que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. E é isso, bom final de semana e até a próxima.